Fala, meu lindo, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa é a nossa última mensagem do ano de 2020. E eu quero que essa mensagem seja combustível para o seu 2021. E que, se preciso for, você transcreva para não esquecer daquilo que eu tenho para te falar. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para 2021 você não perder uma mensagem. E eu vou te pedir um outro favor, e é o que eu começo. É que se você ainda não curtiu o vídeo, você tem 3 segundinhos para fazer isso. Tem um joinha aqui, você clica nele e não esquece de comentar depois. Isso ajuda com que o vídeo vá ainda mais longe e mais pessoas são abençoadas. Vamos pro vídeo? Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29, diz a palavra: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uau! Os que confiam no Senhor. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra, ela é linda, mas o ano de 2020 foi pesado para nós. Vamos confessar? Se a gente pudesse escolher, ninguém ia querer passar por esse ano. Se a gente tivesse a opção de escolher um ano para dar um delete, talvez seria exatamente esse ano. Não todos, porque teve muita gente que se deu muito bem, mas tem gente que teve muita perda, tem gente que perdeu quem amava, teve gente que se foi. Se a gente pudesse dar um delete, teve gente que com certeza daria. Existe um problema de anos como esse que nós passamos agora. Lembra quando eu disse para você que era a escola? Pois é, e é uma escola, mas que para muitos uma escola que o aprova, para outros é uma escola que o reprova. Quem aqui já reprovou de ano alguma vez no colégio? Pois é, teve muita gente que reprovou esse ano também. E eu vou te dizer uma coisa linda: o ano termina e essa é a última mensagem do ano. E talvez o fio de esperança para a tua história talvez esteja lastreado em uma mensagem que você está ouvindo agora. Sabe, porque talvez no teu coração há muita incerteza do 2021. Porque no ano passado, de 2019 para 2020, eu me lembro que inclusive a minha última mensagem foi: entregue ao Senhor todos os teus planos, que Ele vai tomar conta. E sabe, nós profetizamos um ano extraordinário, mas para muitos foi um ano, sabe, difícil. E talvez você é o mesmo que estava comigo no final de 2019 e agora está aqui no final de 2020, e eu não posso mudar a minha palavra de esperança e de fé sobre você. Sabe, a verdade é a mesma. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Mas deixa eu dizer algo novo para você, que talvez você pode esquecer no 2021. É que você é o mesmo de 2019, é o mesmo de 2020, só que 2021 é a possibilidade de fazer tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Veja, tem um problema. Teve um ano difícil. Perfeito. E talvez no meio disso tudo, as suas forças se foram embora. O seu vigor se foi embora.
sabe? A tua esperança se foi embora. E o pior, uma das coisas que mais mantém o ser humano ativo, os sonhos foram embora. O sonho de, sabe, casar, o sonho de ter uma família linda, o sonho talvez de morar em uma casa melhor, o sonho de desenvolver o seu trabalho, o sonho de viver o teu propósito, o sonho. E os sonhos, eles são importantes, eles não lastreiam a nossa felicidade, mas eles não fazem a gente parar, eles fazem a gente se mover. Só que 2020 foi um ano que entulhos talvez sufocaram os teus sonhos. Talvez as realidades sufocaram os sonhos. Então eu quero profetizar sobre você: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia, voarão e subirão e não se cansarão. Eu quero profetizar sobre você para 2021 que todos os teus sonhos se tornarão a realidade da sua vida, mas para isso você precisa confiar no Senhor mais uma vez e saber que Ele está no controle. Nós não podemos parar de acreditar, nós não podemos parar de sonhar. Eu me lembro de uma vez que eu e a minha mãe estávamos passando na frente de um cemitério, e a minha mãe olhou e disse: filho, esse é o lugar aonde tem o maior número de sonhos enterrados. É verdade. O cemitério é o lugar aonde tem o maior número de sonhos enterrados. Advogados que nunca advogaram, médicos que nunca trabalharam, moços que nunca casaram, pais que na verdade nunca foram pais porque não tiveram tempo de ter os seus filhos. E às vezes a gente está vivo, mas na verdade a gente já está morto, porque paramos de sonhar, porque paramos de confiar no novo de Deus sobre nós, porque paramos de crer que na verdade Deus está no controle de verdade. Entende? E às vezes um ano como esse é suficiente para soterrar todos os sonhos que você tinha. É suficiente para te roubar toda a esperança. Mas eu quero declarar sobre você que todos os sonhos que 2020 soterraram, em nome de Jesus, estão sendo desentulhados nesse exato momento, para que você viva o melhor ano da sua história, que você entre no melhor ciclo da sua história. Eu declaro que em nome de Jesus será tudo novo, mas para isso você vai precisar crer, e a Bíblia me assegura que os que creem, os que confiam no Senhor, serão renovados como águias, voarão, 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 voarão. E é dessa maneira que eu quero desejar para você o melhor ano da sua história, em nome de Jesus. Amém. Podia dizer feliz ano novo para vocês agora, que ia ficar maneiro, né? Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é verdadeiramente aquele que renova as nossas forças, que dá ânimo, que dá vigor, força. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti e cremos que está vindo sobre nós tudo novo, o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da nossa história, o melhor ciclo de todos os ciclos que nós já vivemos. Em nome de Jesus, os nossos sonhos
serão desentulhados. Nada vai sufocar aquilo que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1, verso de número 80, diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Sabe, isso é claramente alguém que Deus tem um propósito extraordinário, respeitando o tempo, para que na hora certa aconteça, e que para que na hora que acontecer, verdadeiramente seja eficaz, verdadeiro, genuíno. Então veja, isso é a prova que Deus não pula as fases, que Deus respeita o nosso tempo, que Deus respeita a nossa forma, que Deus respeita nossas capacidades, até porque Deus nunca vai nos exigir algo que Ele não nos deu. Deus sempre vai nos cobrar dentro daquilo que está em nós. Veja, isso é a forma de Deus agir. Mas qual é o problema? O problema nisso tudo é a gente. Porque enquanto Deus respeita as nossas fases, nós não respeitamos muitas das vezes a nossa fase. Nós não respeitamos o tempo, sabe por quê? Porque nós queremos acelerar as coisas, nós queremos que seja rápido, nós queremos que seja na nossa hora, nós queremos que aconteça, e porque a gente quer que aconteça, ao invés da gente caminhar, a gente corre, ao invés da gente engatinhar, a gente quer andar, sendo que as fases, quando respeitadas, elas nos resguardam de fracassos, elas nos resguardam de histórias de fracasso que às vezes seriam evitadas. Um minuto de espera, um minuto de tempo, de pausa. Então, no afã de querer fazer, no afã de querer acontecer, no afã de pensar que nós estamos com o controle, a gente acaba fazendo com que os acidentes de percurso acontecem. E veja, eu tenho um filho, e sabe, ter um filho é uma das dádivas que Deus dá para o ser humano. A Bíblia vai dizer que os filhos são heranças do Senhor, e que são os nossos galardões. Ou seja, a herança é do Senhor e o galardão é nosso. Como assim? É como se Deus desse um pedaço do céu na terra para a gente. Isso é a coisa mais absurda, é saber que Deus nos galardoa de maneira antecipada através de um filho na terra. É um pedaço do céu. Mas o que isso é relevante dentro desse contexto? Eu vou te contar. Ter filho também é um desafio para a gente que é pai. A gente começa a entrar em competições que não existem. Quais são? Por exemplo, andar. Todo pai que tem filho pergunta para o outro pai: o teu filho já andou? Aí você diz não. Aí ele vai dizer: o meu filho andou com 7 meses. Aí você fala: isso é um alienígena. O meu filho tem 11 meses e não andou ainda. Aí ele vai dizer: olha, você tem que incentivar o seu filho a andar. E aquilo é terrível, porque começa a entrar no coração da gente, e a gente começa a olhar para o filho e dizer: você tem que andar logo, cara, pelo amor de Deus, o mundo já andou e você ainda está engatinhando. Porque parece, a impressão que a competição coloca na gente é que todo mundo já fez, só a gente que ainda não. Todo mundo já deu, só a gente que ainda não. E eu, por conta dessa competição imaginária, eu comecei a querer que meu filho andasse. E aí eu comecei a fazer todas as tentativas possíveis. E é engraçado porque quando a gente quer, ele não quer. Quando a gente não quer, ele quer. E é engraçado porque eu comecei a treiná-lo e descobri que eu estava colocando ele em risco, porque ele não sabe cair ainda. Então não tem como ensinar alguém a andar antes de ensinar ele a cair. Sabe o que eu descobri? O meu filho não tem defesa, não tem um reflexo ainda. Agora já está tendo, mas há alguns dias atrás não tinha. Se ele caísse, ele caía de frente, não colocava as mãozinhas, eu tinha que segurar, porque ele batia com o rosto. Se ele caísse para trás, ele não colocava os bracinhos para trás, ele caía com tudo, e se eu não segurasse, ele batia a cabeça. Então eu descobri uma coisa: antes de o meu filho andar, eu tenho que deixar ele aprender a cair. Porque o risco, sabe qual é? É que se eu forçar ele a andar e ele cair e machucar, ele desiste de andar.
porque uma queda sem treinamento é traumatizante. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai nos expor antes de nos treinar. Se não aconteceu ainda algo que Deus preparou para você viver, não aconteceu exatamente porque você não está preparado para o risco da onde Ele vai colocar você, aonde Ele vai te inserir. Pensa o seguinte: se você está caminhando e de repente você quer correr e não estiver com o caminho, o tênis, o treinamento adequado, a queda traumatiza você, e ao invés de andar, que é o que você fazia um tempo atrás, nem isso você consegue mais. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que antes de João Batista ser a voz que clamava no deserto, ele estava em silêncio, crescendo, enrobustecendo. Sabe o que é isso? É força de dentro para fora. Estava no deserto, o ministério dele seria no deserto, mas enquanto o ministério não está acontecendo no deserto, ele está no deserto em silêncio. Sabe, nós precisamos entender as fases, porque o problema, sabe qual é? É que quando a gente cai, a gente diz: Deus é o culpado, Deus é o errado, e Deus não é o culpado. O culpado é você, que tentou andar antes de engatinhar, que tentou correr antes de andar, que tentou fazer antes de Deus deixar, que tentou sair antes de Deus liberar as portas para você. Deixa eu te dizer, enquanto Deus não dizer vem, não vai. Enquanto Deus não quiser, não queira, porque quem determina o tempo e as estações da nossa vida são o Senhor. Eu quero contar algo pessoal, que parece até irrelevante talvez, mas sabe, todo pregador tem um sonho, e o meu sonho era pregar na Lagoinha, Belo Horizonte. Meu sonho era pregar na Lagoinha, Belo Horizonte. E um dia eu liguei para um amigo meu que tinha um contato, que tinha outro contato, que tinha outro contato, e disse: por favor, me ajuda a pregar naquela igreja. E durante um mês ele correu lá, que não sei o que ele fez, mas ele conseguiu que eu pregasse numa congregação de uma das Lagoinhas de Belo Horizonte. É como se fosse assim, o acesso. Ele ligou para mim e disse: David, eu consegui, você vai pregar lá. E eu, que bênção, cara, valeu, obrigado. E aí eu fiquei feliz, fiquei contente. E quando eu desliguei o telefone, disse: meu amor, o Espírito Santo, antes de eu terminar a frase, disse no meu coração: não vá. Ai, meu Deus do céu, estou ficando um pouco louco aqui, olha, com licença. O Espírito Santo falou assim: quer tomar conta do seu ministério? Quer fazer aquilo que eu, no tempo certo, vou fazer? Eu quase disse: quero. Porque a gente é ser humano, a gente gosta de desafios que não foram preparados para nós. Mas se não foi preparado para nós, não corra uma corrida que não é sua, porque você só vai fazer para se machucar. Me lembro que eu falei para minha esposa: amor, olha, conseguiu, mas Deus está falando comigo que não. A minha esposa é crente, irmão. Não é crente de dar agonia na gente, porque mulher serve para isso, para equilibrar o homem. Ela olhou para mim e disse: amor, não vá. Falei: mais um, 2-0. Aí liguei para o rapaz e disse: irmão, obrigado por todo o esforço que você fez, mas eu não posso ir, porque o Senhor disse que eu não devo. Ele ficou chateado, desligou o telefone, e eu não fui. Era só isso. Só não fui. Sabe qual é o problema nosso também? Eu vou terminar dizendo isso para você. A gente quer que, porque não foi, então foi honrado em outro lugar. Não, só não fui. Por quê? Tem que ter troca sempre? Às vezes Deus só quer que você fique quieto. Deus só quer que você espere. Deus não precisa te dar: se você não for, então eu vou dar isso aqui. Não. Deus às vezes, e quando eu digo às vezes é sempre, porque Deus é pontual na forma de fazer. Espere, cresça, amadureça, porque na hora certa eu te apresento a Israel.